Pastor Eliakim, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em conhecê-lo mais uma vez, estar aqui com o senhor. Na verdade, eu já estive aqui em 2012 Com o pastor Fred Barrett, que infelizmente ele passou, né, pela Covid e não resistiu, mas felizmente está com o Senhor. E eu estou aqui com este homem que ele tem uma biografia muito vasta, uma visão, um homem muito visionário e tem deixado já um legado, né? Eu sempre me preocupo, né, com as próximas gerações, porque eu digo, pastor, que nós estamos por um fio de perder a próxima geração se a gente não investir nessa próxima geração. Uma próxima geração que ela está num linear de mudanças e não está sabendo lidar com isso, né? Desespero, pessoas querendo desistir da vida, não é verdade? Com certeza, muito. Vemos muito isso hoje. Não é? As famílias têm sofrido bastante. Então, o pastor Eliakim, eu gostaria que ele se apresentasse, né? Pastor, faça a sua apresentação. Quem é o pastor Eliakim? Muito bem, um prazer poder estar aqui ao lado do pastor Ezequias e participar dessa apresentação. Eu sou o pastor Eliakim Rodrigues de Souza, sou natural da Paraíba, criado em Recife e vivendo no Ceará há 49 anos. 49 anos só de Ceará? Só do Ceará. Eu sou 49 anos que eu sou pastor. De ministério. Então começou o ministério aqui? Comecei meu ministério aqui ainda solteiro, aos 23 anos de idade. Pastorei várias cidades do estado do Ceará. Fui membro da diretoria também por 2 vezes. Da diretoria da convenção, da CONADEC. CONADEC. Muito bem. E então eu também fui para o exterior, fui missionário no exterior. Quais países? Fui missionário no Paraguai e em São Tomé e Príncipe, na África. Voltei por causa de enfermidade, que eu contraí mais de 20 vezes malária. E voltei para um tratamento, só que Deus não permitiu que eu regressasse para o campo missionário. Sim. E pastoreei outras igrejas depois que eu voltei da África e hoje estou aqui em Pacajus. Muito bem, cidade linda. Aliás, eu estou aqui desde domingo, né, pregando nas igrejas, dando palestra, e falei assim, preciso entrevistar o pastor Eliakim. E aí já almocei aqui 2 vezes nessa cidade, preguei em várias cidades do lado aqui, e hoje exclusivamente estamos fazendo essa entrevista, e logo mais estaremos ali em Croatá 2, né? Croatá 2. O pastor Eliakim Júnior, filho, menino de ouro também, e decidiu realmente seguir o ministério, né? A última conversa que eu tive com ele, ele queria seguir o ministério, mas estava, como todo mundo, pensando, né, nos prós e nos contras, mas graças a Deus, acompanhando aí pelas redes sociais, está firme, a igreja está boa, né? Está grande, o trabalho está indo muito bem, graças a Deus. Pastor, fale um pouquinho, o senhor é pastor também aqui em Pacajus, né? Sim, Pacajus. Aqui é campo? Aqui é campo. Sim. É autônomo. Certo. Sou pastor presidente aqui. Certo. E nós estamos a 50 quilômetros só de Fortaleza. É uma cidade muito boa. E já estou aqui em Pacajus há 19 anos como pastor. Ou seja, o senhor tem 49 anos de ministério, ou seja, quando tinha 30 anos de ministério, o senhor, que benção, Deus tem dado um crescimento muito grande, né? Muito grande, graças a Deus. Em todas as áreas, sim, a gente vê Deus aprovando. Nós temos várias congregações. Benção. Hoje nós estamos com mais de 40 congregações. Fantástico. E tem muito trabalho para fazer. Temos um departamento de missões que funciona literalmente. Mas também um homem com uma visão do Senhor tem que funcionar. E Deus tem abençoado muito, sim, pastor Ezequias. Aqui, Deus tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa. Amém. Aliás, já tem um ditado que o pastor Zé Wellington costuma dizer, que grande é a seara, mas poucos são cearenses. Não é verdade? Trabalhei com ele 5 anos ao lado do velhinho, representando ele em vários lugares do Brasil. Depois que eu conheci o senhor, a gente começou a trabalhar para a Comissão Geral, trabalhamos com o projeto AD na Copa, lideramos e criamos uma equipe de evangelização nacional, com várias mídias, né?
Inclusive, a mídia do programa da Assembleia de Deus na Rede TV, com o pastor João Barbosa, voltou a funcionar por alguns meses, que estava parado. Eu não sei qual que é o canal aqui na Rede TV. É outro canal, né? Lá acho que lá em São Paulo é 9. E, graças a Deus, continua, hoje no 9º andar, lá na sede do Belenzinho, tem um departamento de mídia do Ministério do Belém, tem um departamento também de evangelização, que a gente ajudou a criar a equipe, e Deus seja louvado por isso, né? Logo quero também fazer essa entrevista com o presidente. Estive do lado dele 5 anos, mas depois essa ideia de entrevistar surgiu depois. Tudo tem seu momento certo, né? Com certeza. Pastor, como foi a sua conversão? Bom, pastor Ezequias, quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Ah, sim. Então eu vim de família, né? De certo. família crente, graças a Deus me firmei no Evangelho. Mas assim, minha experiência mesmo de salvação veio aos 12, 13 anos de idade. Eu posso dizer que aí eu tive uma experiência de salvação realmente. Porque foi um encontro mesmo com Jesus. E o senhor pode escrever em rápidas palavras? Você consegue lembrar? Eu, assim, consigo. Eu lembro que eu, apesar de sempre ir à igreja, de vez em quando, eu ia com os meus pais, né, com minha mãe e tal, mas não tinha aquela convicção, aquela certeza. Sim. Mas num dia abençoadíssimo, um dia de culto de jovens, eu resolvi. Certo. E naquele culto eu chorei demais. Chorei, foi uma experiência tremenda. Eu chorei tanto, eu saí, naquela noite eu fiz a minha decisão e fui para casa, praticamente chorei a noite toda. Uau. E eu lembro que a minha mãe, de saudosa memória, ela me perguntou: meu filho, por que você está chorando tanto? Está arrependido de ter feito a sua decisão por Cristo? Eu disse: não, mãe. É uma alegria profunda, um gozo profundo que eu estou sentindo e eu não consigo parar de chorar. Tá vendo? Adormeci chorando. Uau. Isso é um encontro com o Espírito Santo, né? E a Bíblia fala que Jesus Cristo disse: olha, eu vou para o Pai, né, cumprir minha missão, mas eu vou deixar o Consolador, né? Que ele vai continuar a missão que eu cumpri no Calvário. Ele vai ser o Consolador, aquele que alenta, aquele que toca. Foi isso que aconteceu com o senhor, né? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Bênção de Deus. Bom, o senhor falou do ministério, né? Mas assim, o senhor consegue fazer uma apresentação rápida do ministério em Pacajus? Como o senhor está atuando, assim, em quais áreas, as áreas que estão crescendo mais, as áreas que de repente o senhor acha que tem que focar um pouco mais? Bom, o Ministério em Pacajus, eu dou graças a Deus que é um ministério muito abençoado. Sim. Nós temos uma equipe maravilhosa, tanto aqueles que trabalham comigo aqui na sede, como aqueles que lideram as congregações também. Sim. Inclusive, onde meu filho está, você vai ver o trabalho bonito. Então, nós temos um trabalho excelente, porque temos pessoas excelentes conosco. Isso. E essas pessoas dão o melhor delas, né? para atender a necessidade da igreja. Muito bem. Nós trabalhamos com impacto evangelístico, por exemplo, que é importantíssimo. O nosso pessoal sai aos sábados à tarde em uma congregação e vai com um serviço de som, vai Sim. falando e tal, fazendo aquele impacto, um paredão. Sim. E vai puxando o som e para numa determinada esquina e prega de 5 minutos, Sim. faz uma oração. Ok. Pastor Ezequias, o resultado é fantástico. As pessoas saem de dentro de casa, chorando, pedindo oração. Imagino que o Espírito Santo começa a colocar palavras no coração de quem está ministrando a palavra, palavras que têm a ver com a realidade, porque eles são dos corações, né? E as pessoas não aguentam, se rendem, né? Se rendem, choram, é muito bonito, é muito bom esse tipo de trabalho. E depois nós temos também uma boa estrutura de discipulado, porque não adianta ganhar se não discipular, se não cuidar. Então nós temos, né, nós temos o nosso departamento de missões criou o seu próprio método, né? Método. Sim. Método, inclusive uma apostila bem maciça, né? Elaborada.
para que cada novo convertido tenha o acompanhamento. Eu vejo, pastor, que tem dois perigos aí se a pessoa não tem discipulado. Ou ela desiste, né, porque ela não tem orientação, se perde pelo caminho, a gente lembra da parábola do semeador, né? Ou ela cresce dando trabalho. É verdade. E se ela se tornar obreiro, Aí vai dar um trabalho. Aí é que... Não é? Que benção. Um trabalho dessa magnitude tem que ter uma certa estrutura, né? Sim. Acho que a experiência, dá certo aqui, não dá, vê a experiência de alguém e vai implementando, né? Bênção de Deus. Bom, o senhor consegue dizer para quem está nos assistindo uma experiência marcante na sua vida? Na vida ministerial. Na vida ministerial. Eu acho que uma experiência que eu considero excepcional é ter iniciado meu ministério aos 23 anos de idade solteiro. Sério? Fui pastor solteiro. E naquela época era praticamente... não era aceitável, né? Não era aceitável, mas foi um desafio. Porque eu fiz o seminário. Né? Naquela época também não se podia fazer seminário. Sim, até na minha época eu sou mais novo que o senhor, com certeza. Claro. Mas eu comecei a fazer seminário, eu tive um problema, porque a Assembleia de Deus, estava conversando ontem com um pastor que me recebeu, o movimento pentecostal surgiu muito forte, mas não tinha uma teologia que embasasse, né? A teologia veio depois. E todos aqueles, no movimento pentecostal, que é a Assembleia de Raiz Pentecostal, todos aqueles que queriam fazer teologia, sofriam um pouco, né? Isso, e foi meu caso. Sofri, e quando terminei o curso, eu fiquei perguntando, e agora? Fazer o quê? Fazer o quê? Perdi esse tempo. Aí Deus me trouxe de Recife para aqui. Sim. Para o Ceará. Fui atender o convite de um amigo meu que morava aqui, e ele me levou para pregar. Vou contar essa experiência. Sim. Ele me levou para pregar no Templo Central em Fortaleza, na época do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Isso em 1975. 75. Sim. Aí eu preguei. Quando foi no dia seguinte, eu fui me despedir do presidente, que eu iria voltar para Recife. E ele era um homem sarrando, e eu me senti um Davi, pequenininho na frente dele. Aí ele olhou para mim e disse assim: Eliakim, você quer pastorear? O senhor tinha que idade? 20? 23. 23. Eu digo, aí aquilo foi um choque para mim. Sim. E ele reforça. Sim. Quer pastorear, quer ir para o interior, ser pastor de igreja. Aí eu pensei em dizer não. Sim. Mas não tinha experiência. Eu tinha feito um curso de teologia, mas não dava o diploma de pastor. Não dá, é uma coisa diferente. Aí eu digo assim, aí eu pensei, eu disse, mas pastor, eu sou solteiro e tenho apenas 23 anos de idade. E ele era muito positivo. Ele disse, eu não estou perguntando sua idade e nem seu estado civil. Eu estou perguntando se você quer pastorear. Aí naquele momento, pastor Ezequias, eu pensei em dizer não. Quando eu ia dizer não, o Espírito de Deus lembrou uma mensagem que eu tinha pregado na semana anterior em Campina Grande, na Paraíba. E a mensagem tinha sido: diga aos covardes e aos medrosos que voltem. Não era opção, né? Nessa altura ele reforça. Vai pastorear, mas aí ele diz, antes de responder, você pode voltar para a sua cidade, se formar, se tornar independente, profissionalmente. Mas aqui você vai pastorear. E tem mais. Nós não vamos lhe dar muita coisa não, só o aluguel do salão. Aí lá vai eu dizer outra vez não. E o Espírito Santo é mais contundente. Diga aos covardes e aos medrosos que voltem. Vai voltar? Aí eu naquela hora disse, não pastor, eu aceito. Tá vendo aí? Então, isso lembra o que disse Paulo, né? Aliás, a Escritura aos Hebreus, aquele que põe a mão no arado, volta para trás, vai digno, né? Muito bem. Bom, eu quero falar um pouquinho do objetivo desse trabalho. O objetivo desse trabalho é
promover o reino de Deus, o conhecimento, né? Através de pesquisas, através de palestras, através de entrevistas, né? O programa Você em Foco, ele ficou um ano no ar, nós estamos retomando aí com algumas entrevistas. Entrevistamos várias pessoas, inclusive de fora do país também, que estão aí no canal. E precisamos desenvolver pessoas. Você que é jovem, está assistindo aí, você que já é cristão, não é? Se você que é e quer fazer um trabalho, você precisa se inspirar em Cristo Jesus, mas também nas pessoas que, como o pastor Eliakim, decidiram se entregar e fazer o trabalho, e a recompensa vem, né, pastor? Com certeza, eu nunca me arrependi de ter deixado a vida profissional, porque eu não era um profissional ainda, certo, mas o meu sonho era ser dentista. Odontologia. Odontologia era o meu sonho, era a minha aspiração. Uhum. Mas eu digo, não, quando Deus me chamou, eu disse, não, eu vou fazer O que Deus chamou. o que Deus me chamou. A voz. Ah, sim, com certeza. A minha esposa, inclusive, ela é formada em fisioterapia. É uma área. E ela se formou no início do meu ministério, quando nós nos casamos. Eu fiquei 2 anos solteiro. Certo. Casei com a minha esposa, e quando ela terminou o curso, eu perguntei para ela, e agora? Vai fazer o quê? Ela simplesmente, sem uma motivação da minha parte, ela disse, eu vou seguir o caminho que você está seguindo. E eu digo, e o curso de fisioterapia? Ela disse, vou empendurar o diploma e quero seguir, porque para onde você for, eu quero. Onde Deus lhe mandar, eu quero estar ao seu lado. Ótimo. É claro que aqui nós estamos falando, e o pastor acredito que concorde, de um chamado específico. Específico, vale salientar. Porque o que acontece? Nós líderes temos essa visão de que Deus pode te usar na área que você atua. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Mas Porque ela podia ter optado sim, para continuar. Isso. Mas só que é uma chamada específica. Olha o resultado. Olha o tanto de responsabilidade que o senhor tem. Né? Não há como você fazer um trabalho circular. Perfeitamente. Né? Não. Cada um é chamado de uma forma. Paulo escreveu sobre a teologia do corpo, né? Existem vários órgãos, né? E membros, mas o corpo é um só. Então existe a mão, o pé, cada um foi chamado por Deus para uma determinada obra. Se você faz enfermagem, continua fazendo. E você vai influenciar pessoas lá dentro. Isso, nessa área aí Deus vai te usar. É medicina, faz. Exatamente. Termina teu curso, faz. Agora procura sempre saber como utilizar. Como utilizar. Exato. Eu, por exemplo, sou educador, né? E eu procuro pregar onde eu atuo com poucas palavras, com a minha vida, ensinando. As pessoas às vezes pedem conselho assim na hora de um café, na hora de um intervalo, a gente conversa, né? Mas assim, se eu não fosse professor, quem estaria ali dentro? Com certeza. Teria que esperar alguém sair às ruas e evangelizar para essa pessoa sair às ruas andando e ser abordada? Não necessariamente. Você pode evangelizar sim na rua, mas é importante que tenha alguém no judiciário, na política, na mecânica, né? A lavadora, a que trabalha, o motorista, o Uber, né? O professor, enfim, o advogado. Cada área Deus precisa expandir o seu reino. Ele está contando com você. Pastor, o senhor escreveu um livro, né? Eu escrevi. Fale um pouco sobre ele. Memórias do Campo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que coisa linda. Vou chegar próximo à câmera aqui. Memórias do Campo, né? O campo missionário, não é isso, pastor? Isso, Sim. Assim, eu nesse livro aqui, eu conto minha história. Desde adolescente. Certo. Eu venho contando, aí já entra no ministério, a minha chamada. Esse testemunho que eu dei do pastor Emiliano está registrado aqui. Que bacana. E tem muitos outros. Sim. Muitos outros, né? A minha passagem pelo Paraguai como missionário está registrado. As igrejas que eu trabalhei no sertão cearense também nós colocamos aqui.
e, por último, a África. Então, nós falamos tudo que Deus fez ali naquele... São Tomé e Príncipe, na África. E lá foi onde eu contraí mais de 20 vezes malária. E diz que dá uma sensação terrível. É terrível. Dores, febres, né? É terrível. Tanto que o médico que me atendia me aconselhou: o senhor precisa se ausentar de área de malária, porque Entendi. não tem mais resistência nenhuma. A imunológica já estava... Mas o Espírito Santo tem conservado o senhor. Graças a Deus. Você vê? Conserva. Aliás, tem um evangelista, eu fui pregar lá na sede da COGI, que é a Igreja de Deus em Cristo americana, que tem aqui no Brasil, lá em São Paulo. Foi de onde saiu a Assembleia de Deus. Primeiro surgiu a COGI, depois, historicamente, surgiu a Assembleia de Deus. É uma história muito bonita. E lá tem um grande pregador, tem vários ministros durante a história da igreja. Ele é um senhor branco, e o sobrenome dele é Lake. Eu não me lembro, acho que é Lucas Lake, eu não sei, Luke Lake. Você pode pesquisar ele. E na época que teve uma peste muito grande naquela região, as pessoas andavam, como hoje, na questão da Covid, de máscara e tudo mais, e ele não usava nada disso, ele ainda fizeram um teste, colocaram na mão dele o vírus, e o vírus morria. O homem era muito usado em curas. Depois o senhor pesquisa também. Então, quer dizer, quando você realmente... ninguém está falando aqui você tem que ir ao médico. Claro. O senhor até veio do médico quase agora, né? Isso, Antes da entrevista, ele foi ao médico. Vá ao médico, se cuide, se trata. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, mesmo você fazendo tudo que você tem que fazer de tratamento, mas quem garante para você, quem garante é só Deus. E com certeza. A vitória. Tá aí, mais de 20 vezes malária, contraiu, mas está firme. Está muito firme, está jovem. Muito bem. O senhor consegue lembrar alguma coisa de infância que lhe marcou? A minha infância foi uma boa infância, eu não posso reclamar. Porque na minha infância eu pude ver o exemplo de vida que a minha mãe nos dava. Então isso para mim foi gratificante. Minha mãe era uma mulher de oração. Correto. Ela orava. Então aquilo ali foi transferido, sabe? Então isso para mim foi maravilhoso. E hoje eu posso, por exemplo, falar da minha mãe com o coração aberto. E quando falo até eu me emociono, porque ela nos ensinou realmente o caminho que nós deveríamos andar. Que benção. E ontem eu ministrei uma ceia no jardim, acho que Iracema 1. Não sei se tem esse jardim aqui, eu não me lembro, não sou daqui. E eu falei exatamente sobre isso. Quando a gente passar por alguém, a gente tem que deixar o que é melhor. E aqui abre até um precedente para a gente pensar um pouco. Às vezes a gente, como pai, como mãe, que exemplo a gente está deixando aos nossos filhos? Isso é verdade. Que deixam marcas, né? E tudo que está na tenra infância deixa um pouco de trauma também. E o senhor não, pelo contrário, o senhor tem alegria e se emociona ao falar dele. Eu me emociono porque vale a pena falar da minha mãe. Eu conto uma experiência aqui no livro. Sim. Memórias do Campo. Sim. Esse livro aqui, eu conto uma experiência que eu tive quando criança. Certo. Eu entrei no caminho da minha mãe, de oração. Certo. Aí, mas quando criança, a gente é meio esperto. E tinha um visitante lá em casa. E eu entrei no quarto e comecei a orar em voz alta. Certo. E eu dizia: Deus, eu nunca tinha calçado sapato. Certo. Só sandália de borracha. Olha, na minha infância. Aí de pneu, borracha de pneu de carro. Aí eu dizia: Deus, eu quero um sapato, um par de sapato. E o amigo do papai ouviu. Aí ele viajou, quando foi com uns dias depois ele voltou e trouxe um par de sapato para mim. Amigo do pai do senhor? Sim, que estava lá em casa. Sim, você veja só que coisa, né?
Aí eu fui, ele me deu, foi uma alegria e tal. Aí um dia eu saí morto de feliz, estar calçando o sapato pela primeira vez. Só que quando eu fui para a igreja, então eu voltei, tinha chovido e tinha o chão muito molhado, molhou o sapato. Aí eu passei um pano no sapato e coloquei dentro do forno, sem dizer a ninguém, rapaz. E era forno de lenha. A minha irmã cedinho acendeu a lenha e o sapato de coisa. É a benção mais rápida que o senhor se desfez, né? Tanto veio rápido que foi embora rápido. Foi oração atendida muito rápido, mas foi embora rápido. Ai, que coisa boa. Bom, nós tivemos aí 2022, né, o ano da política, a igreja polarizada, quase que 20% da igreja votando em um candidato, a maioria votando em outro. Houve muitos problemas de pessoas, informação e tal. E com relação à política partidária, como o senhor vê, não só a política do Brasil, né, mas o rumo que o mundo está tomando na política? Pastor Ezequias, realmente está muito complicado. Eu estou achando a coisa ficando cada vez mais estreita. A pessoa está levando para o lado pessoal, né? Para o lado pessoal. Não, parece que não se pensa mais digamos assim, na nação, no povo, na humanidade. É algo muito pessoal, muito próprio, muito particular. E as pessoas têm inimizade no seu Tem inimizade. E o pior é que isso afeta o relacionamento dos irmãos. A sociabilidade, né? Porque a igreja é um lugar também da comunhão, da coinonia. Sim, perfeito. Do café, do bom papo, da prosa. Mas esse momento que nós vivemos, assim, trouxe, a gente sente no ar esse espírito de contenda, de divisão. Infelizmente, não era para ser. Porque, afinal de contas, política é uma ciência e bonita. É bonito. E não existe nada que não tenha motivação política. Não tem motivação política. É impressionante. Se você não tiver vontade e não arregimentar meios para que as coisas aconteçam, nada acontece. Perfeitamente. Agora, é por isso que Salomão disse, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando não governa o justo, o povo sofre. Né? Sofre. Mas a igreja segue caminhando. Isso. Bom, e aí a questão da missão? O senhor já deu início lá, já na sua apresentação, falou realmente como uma missão, mas a missão como instituição, a missão Ceifa. O senhor é o fundador. Como que foi, como se deu essa ideia e quais as pessoas que começaram, como surgiu a missão Ceifa? A missão Ceifa foi um projeto que Deus me deu quando eu ainda estava na África. Eu era missionário na África e veio aquele desejo no coração de fundar uma base missionária. Só que no meu pensamento, a base seria lá. Na África. Na África. Certo. Eu viria, faria um tratamento de saúde, como já precisamos, formaria uma equipe e voltaria para a África, para fundar a base missionária lá. Só que Deus não permitiu. Aí eu fiquei aqui pastoreando, né? Pastorei primeiro, depois que eu voltei como missionário, fui para Aracati fui para Itapicó, mas só que nesse período o projeto parece que sumiu da minha cabeça. Você estava focado no pastoreio? Pastoreio. E despertar missões, mas só no coração do povo. Né? E Deus fez isso. Sim. Aí acontece que quando eu cheguei aqui, aí mudou. Deus abriu minha assim, viveu aquele impacto assim. A base missionária. Você lembrou? Aí eu lembrei. Então, por que não aqui? Sim. Já estou aqui mesmo? Já estou aqui. Aí eu digo, vai ser aqui. Aí nós começamos a correr atrás e fundamos então a Missão Ceifa. Eu visitei quando eu vim aqui há 12 anos. Isso. E era, na época, um lugar muito simples. E eu pensei, deixa eu confidenciar uma coisa para o senhor aqui. Ó, o senhor apresentou a gente foi lá, tinha a gente fala em São Paulo, lá uma galera, né? Tinha um pessoal voluntário e tal, mas eu olhei um negócio tão simples, eu falei, o homem tem fé, pensei, né? A gente,
o homem tem fé. E a Missão Ceifa, ela cresceu muito. O senhor que é a melhor pessoa para falar, porque eu fiz uma pesquisa e depois eu tenho uma história para contar, talvez dê tempo. Pois é, então aí nós começamos a Missão Ceifa com essa intenção. Mas isso porque foi um desafio lá de um africano. Eu fui visitar um país lá na África, sem ser São Tomé e Príncipe, eu estive em vários países. Certo. Em um desses países, um pastor africano, que ele disse assim para mim: pastor, eu sou pastor por necessidade. Não tenho formatura, eu não tenho nada, não conheço Bíblia, eu leio a Bíblia, mas não conheço. Então eu queria pedir, ele me falou, que preparasse uma equipe e viesse para aqui, para ensinar para mim e para os meus obreiros a palavra. Correto. Que a gente está precisando. Ou seja, pela necessidade do trabalho, precisa de alguém, né? Ele disse: a equipe que vier não vai evangelizar, quem vai fazer somos nós. Agora, só que o Senhor, vocês irão nos ensinar a palavra de Deus. Sim. Entendeu? É até bom. Aí, Desculpa. É até bom porque eles fazerem. Porque eles conhecem a realidade, falam a língua. Isso, né? Eles são os nativos. Sabem abordar, né? São os nativos. Aí eles queriam que a gente ensinasse. Então isso aqui, eu vim com esse projeto, né, de aceitar esse desafio. E quando, pensando em voltar, mas não deu certo, fiquei e fundamos a Missão Ceifa. Foi em que ano mesmo? Foi a fundação da missão. A missão. Foi em 90, está com 15 anos. 15 anos, nós estamos em 2023, você tira 15 e você vai fazer a conta. Eu sei que quando eu cheguei aqui em 2020, que eu sou formado em letras, em matemática. A gente vai ler muito, os números parecem que não aparecem. Agora, diga uma coisa, tem outros projetos, né? Sim, porque dentro da Missão Ceifa nós temos várias escolas. Eu dei uma olhadinha no site, eu vi. Nós temos várias escolas. Nós temos a escola SCANF, que é a sua filha. Isso, da historinha que eu tenho. Então, a SCANF, nós temos a SCANF Sertão, que atende o sertão nordestino. Sim. Temos a SCANF Urbana, no Sim, caso lá. Que é A SCANF Kids e a SCANF Teen. Que é adolescente. Que é adolescente. Então nós temos essas quatro escolas de SCANF. Que vai para todas as faixas etárias mais novas, né? É isso. Aí, a SCANF Sertão, por exemplo, está acontecendo agora, lá em Massapê. Conheço a cidade de Massapê. Conhece? Estive lá a última vez que vi. Nós estamos lá agora, Que bacana. fazendo esse campo. São 20 dias. 20 dias e os jovens ficam 10 dias internos, né? Estudando, manhã de tarde, noite, manhã de tarde, noite, é puxado. Manhã de tarde, noite, manhã. E 10 dias no prático. Mas também eles saem lá Eu sei disso. Eu sei disso porque eu tenho uma filha que ela vai casar, tá noiva. Deus arrumou um menino bom, menino de ouro. E ela estava em dúvida qual profissão seguir. Queria fazer direito, mas depois queria fazer filosofia, queria fazer sociologia. E dúvida. Espiritualmente ela estava. A gente, né? Pastor, indo para a igreja e tal, mas ela estava indo, mas envolvimento de escola. O ser humano tem a necessidade de pertencimento. Aí tem um grupo na escola, tem os amigos, também tinha na igreja, mas ela estava meio. Quando ela soube da SCANF, e eu não fiz a ligação que a SCANF foi originada por esse projeto do pastor Eliakim, mesmo conhecendo o pastor Eliakim. Porque eu vim visitar aqui via base da missão, mal gravei o nome, porque eu viajava bastante, né? E aí ela tal, e SCANF, e eu peguei, paguei um valor, né, simbólico, que fica realmente 20 dias de imersão mesmo. Quando essa menina voltou, ela voltou ensandecida, voltou assim, sabendo o que queria. Quero ser professora, e nenhuma influência minha, hein? Quero dar aula em escola pública, e o meu objetivo é ajudar as pessoas a encontrarem-se. E ela começou a se envolver com missões na igreja, na Assembleia de Deus Ministério Ferreira,
começou a se envolver com missões, tornou-se regente dos adolescentes, líder dos adolescentes, e aí a Scanf a chamou para ser monitora. Ela chamou para ser monitora. E ela começou a influenciar o menino. E o menino, pai, eu preciso ir para a Scanf. Eu falei, filho, mas é só o ano que vem, que ele tinha acho que 14, não podia, né? E tal, aí eu fui lá, paguei pro menino, o menino voltou também. Resultado, pastor. Você pega com meus meninos, ou ela está na casa do noivo, com a família dele, obviamente, passeando, ou está no ensaio, ou ela está evangelizando, está lendo a Bíblia, e ela faz mentoria online, ela dá discipulado online. Tudo isso fruto desse trabalho. E eles têm perfil na internet, eles evangelizam, têm muito mais like do que eu. E eu não estou nem aí. Eles têm, Jesus curou meu. Eu tenho muita coisa. De uma doença incurável, foi desenganado pelos médicos, problema da medula, e Jesus curou. E assim, nós temos muitas experiências. É por isso que nós não devemos abandonar a fé, continuar com Jesus. Né? Aí, além da Scanf, nós temos a ED. ED, Escola de Discipulado e Evangelismo. Essa escola nós temos aqui, na nossa base. Certo. São 6 meses. 4 meses o aluno fica interno e 2 meses vão para o prático. E o prático da ED geralmente é fora do Brasil. Agora mesmo. Sim. O senhor falou na Argentina, né? Não, na Venezuela. Na Venezuela. Nós temos uma equipe na Venezuela e 2 em Portugal. Uau! Fazendo a ED. E com essa escola, pastor Ezequias, nós já alcançamos, já estivemos presentes com essa escola, com os alunos e os obreiros no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Equador, no Peru, na Cabo Verde, na África. Já estivemos no México. Gente, tudo isso por causa de uma visão que o homem teve, uma ideia. Aleluia. E o senhor conseguiu pegar. Como que foi a aquisição do terreno? Aí foi por fé. Aí é outro. Não tinha dinheiro, é outro. Não tinha dinheiro. Essa é outra entrevista. Pastor, estamos terminando nossa entrevista. Me fale uma coisa. O senhor acha que já realizou o seu sonho? Algum sonho? Ainda falta. Ainda falta. Não. Ainda. E o que falta? O que falta para completar essa visão que Deus me deu da missão Ceifa é implantar bases missionárias em outros continentes. Estratégicas, né? Nós já temos projetos para isso. Certo. O nosso problema digamos assim, para ser, você sabe da simplicidade que é aqui a nossa região e da nossa base, é parceria mesmo. Pessoas que abram o coração e entendam a necessidade. Muito bom. Porque, olha, pastor Ezequias, a gente recebe constantemente desafios. Sim. Pessoas querendo treinamento, mas infelizmente não podem porque não tem condição. Os pastores não apoiam. Sim. E a gente precisa. Então a gente nessa área aqui nós somos limitados. Mas nós já alcançamos, para você ter uma ideia, já passa. Eu não vou citar nome, eu posso me enganar com o número. Isso. Então não dá certo. Mas nós já alcançamos milhares de pessoas. Milhares. Eu imagino porque eu estou estudando a história da Ceifa, né? E é claro que tem muita coisa que eu não sei ainda, por isso, nessa entrevista, isso vai fomentar a pesquisa. E ela já chegou, através dos seus braços, em muitas regiões do Brasil. Inclusive, São Paulo tem uma base no interior, né? Qual é o nome da cidade lá? Eu não me lembro o nome da cidade, eu pesquisei. Perto de Campinas, por ali. É por ali, Porque aí começa a perder, começa a crescer e perder. Pastor, por último, e não menos importante, se o senhor estivesse sozinho com Deus, digamos que eu não estivesse aqui e nem tivesse ninguém gravando aí, o que o senhor diria a Deus? Eu diria,
Deus, leve-me às nações. É o que eu desejo. Talvez para alguns não tenha nem sentido ver um cabelo branco falando isso, ou cabeça branca falando isso. Mas eu estive. Eu conheço as duas realidades. Eu conheço a realidade, vamos, da nossa região aqui. Eu conheço a realidade do nosso sertão e conheço a realidade lá fora também. Aqui nós precisamos, sim, claro que nós precisamos, mas o clamor lá fora é muito grande. Pastor, isso me tocou bastante. E eu estava vendo, antes de fazer essa entrevista com o senhor, no Facebook mesmo, os irmãos pedindo oração, acho que lá em Guiné-Bissau, que houve um raio que matou 7 pessoas. Me parece que é por causa de chuvas, alguma coisa desse tipo. E aí elas foram enterradas em covas rasas, e as fotos mostrando, e eles falando no texto, que eles estão assim, eles vivem em condições muito primitivas, né? E o senhor pode dizer melhor que eu. Com certeza, sem nenhuma dúvida. Nós tivemos, eu visitei vários países da África. Deus me deu esse privilégio, né? Países de primeiro mundo eu fui, em poucos, mas países de terceiro mundo eu visitei e estive em contato com o povo. E o povo clamando por Deus, a ponto de dizer assim, por favor, fale desse Deus para nós. Ou então, quando a gente silenciava, só chegava, ficava com eles conversando e eles diziam, você não vai falar desse Deus de vocês para nós? Eu estive numa região, lá uma região muito, muito pobre, e eu costumo dizer, eu não vou citar nome, mas eu costumo dizer assim, se o diabo tem um trono aqui na terra, é ali. Ali por causa do peso da atmosfera espiritual muito pesada. E ele leva a calamidade social também. Leva a calamidade, sim. E o semblante do povo é de cortar coração. E esse povo dizer assim, por favor, não nos deixe aqui. Olha, é como diz Jesus Cristo, mesmo que façamos tudo, e eu falei esses dias na palestra que eu dei, ainda somos um servo que não serve para nada. É muita coisa que tem que fazer. Então faça a sua parte, dê o like nesse vídeo, compartilhe, você que assistiu até o final, você gosta desse conteúdo, e faça o trabalho do Senhor. Evangelize pelas redes sociais, evangelize na escola, no trabalho. É claro que tem o momento certo, tem a hora certa. Tenha a oportunidade de pregar com a sua vida, sobretudo. Fale de Jesus. Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado. Fiquei tocado aqui. Amém. Obrigado também pela oportunidade. Sim. Viu? A gente vai colocar nas outras mídias e estamos juntos aí. Cadê o livro? Memórias do Campo, Eliakim Rodrigues. Né? Coisa linda. Você pode adquirir e ajudar a obra missionária. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém, Deus pastor. abençoe. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus.